Oi, gente, nesse tutorial vocês vão aprender do começo ao zero de como fazer essa pintura aí de pomba. E o primeiro passo vai ser fazer o desenho, né, o de rascunho. E eu vou estar deixando aqui as referências que eu usei para fazer esse desenho. Tirem print da tela para vocês passarem aí para a tela, para o papel de vocês. Eu comecei com esse esboço aqui no papel e depois eu passei para a tela, porque eu acho muito complicado apagar na tela. Aí eu desenhei com esses giz cinza, giz pastel, porque eu acho mais fácil apagar do que o grafite, porque, ó, o grafite vai ter que vir com a borracha, esse giz pastel, eu posso só fazer assim e eu consigo borrar, viu? Daí eu apaguei essa parte. Eu tô em dúvida se eu faço toda essa parte um céu azul com nuvem, e aí aqui vai ser dourado, ou então se eu faço tudo azul com nuvem e coloco alguns pontos de dourado. Eu vou começar pelo centro, então, porque eu acho que depois que eu me decidir, vai ficar mais fácil. Eu vou usar o branco titânio e esse azul aqui. Eu tô pintando com acrílica. E eu vou misturar um pouquinho de branco com azul. Depois de misturar o azul que você tiver aí com o branco para criar esse tom do fundo, você vai contornar a sua figura principal, que vai ser a pomba, e você vai deixar quieta essa parte por enquanto. Aí eu comecei com um cinza mais escuro para fazer as sombras. Eu usei o cinza escuro para fazer todos os contornos aí em volta da asa, das peninhas, do centro do corpo, e depois eu vou vir com cinza num tom médio. Esse cinza médio eu vou usar para preencher a parte de dentro e também para fazer esse sombreado aí na parte da cabeça. Se você olhou a referência lá no começo, você viu que tem essas diferenças aí de luz para criar volume, e eu vou estar usando isso. Depois que eu usei o cinza médio para fazer a sombra debaixo da cabeça da pomba e para colocar nos cantinhos, do lado onde eu tinha posto o cinza mais escuro, eu preenchi o centro com branco. Daí deu esse efeito de iluminado. Então, eu fiz duas curvas para ser a parte em que ficam os pezinhos dela. E eu comecei a passar o branco no centro das penas de baixo, que era onde eu tinha contornado com cinza mais escuro. Então, eu fui pegando o cinza tom médio, fui espalhando para ficar uma transição assim mais em degradê, em vez de ser duas cores assim contrastando uma do lado da outra. E vai ser isso, não tem muito segredo. Você vai precisar de basicamente dois tons de cinza, o cinza mais escuro, o cinza médio e branco. Aí você vai aplicar o cinza mais escuro onde as sombras são mais fortes, onde tem mais contornos. O cinza médio vai ser para criar a transição entre o cinza, né, e o branco. E onde for só luz, você vai ter que colocar assim, você vai ter que colocar um branco puro. Então, você vai ver aí que eu tô basicamente cobrindo, né, todo esse contorno com esse tom médio de cinza e reforçando com cinza mais escuro para separar a asinha do meio do corpo. E você vai preenchendo toda essa área para depois colocar os toques de luz, que vai ser com o branco puro, né, no caso. Aí, eu tô aplicando as luzes, branco puro, como eu falei, no meio das penas, no meio do corpo, ali também no topo da cabeça, nas penas de baixo. E então, chegou a hora de fazer o bico da asa. O bico e os pezinhos. Eu, basicamente, para fazer isso, eu usei laranja claro e eu fiz duas bolinhas que depois eu escolhi não manter. E pro bico, eu só precisei pintar um triângulo usando laranja. E, bom, isso foi o suficiente. E na hora de fazer o olho, eu só peguei tinta preta e fiz uma pontinha ali, bem nessa curvinha do rosto com o bico. Eu tive que acelerar muito esse tutorial porque o vídeo completo tinha 37 minutos. E isso porque eu nem gravei todas as partes, porque algumas eram muito repetitivas. Então, eu sugiro que você assista várias vezes antes de replicar e que você tenha muita paciência na hora de fazer os detalhes, porque eu demorei semanas para terminar essa pintura. Ela é simples, assim, no nível de técnica, mas ela vai te levar um tempinho aí. Eu fiz um degradê
No topo eu usei o azul puro, um azul bem escuro, e depois eu fui misturando esse mesmo azul com vários tons de branco, até chegar no azul mais clarinho que vocês vão ver lá na pontinha. E você vai precisar de um pincel grande para fazer essa parte, e você vai cobrindo assim, da esquerda para a direita, em qual direção você preferir, mas é importante que você fique sempre na mesma. Se você reparar aí, você vai ver que no começo do vídeo eu fiz todo aquele contorno com azul em volta da figura principal, né, que é a nossa pomba. E eu fiz isso para que quando eu pegasse para preencher com esse pincel grande essas áreas, eu não acabasse, né, ultrapassando o limite e pintando de azul a parte que deveria ser branca. Então, contornar a figura te ajuda a ter um certo controle nisso. Então, a gente chegou ao fim desse tutorial bem rápido. Deixem aqui o que vocês acharam, salvem esse vídeo para seguir mais tarde e me sigam no Instagram. Até mais!